O grito do meu filho Rogério ecoou pela sala, fazendo meus bibelôs de porcelana tremerem na estante. Cansado dessa velha na minha casa. Ou você vai pro asilo, ou eu te jogo na rua, ele berrou com os olhos injetados de raiva. Sou Zuleika, tenho 72 anos, sou viúva e trabalhei 30 anos como governanta de luxo de uma das famílias mais poderosas do estado. O que meu filho esqueceu é que quem serviu reis nunca se curva a bobos da corte, e eu tenho contatos que ele nem sonha em ter. Minha casa sempre teve cheiro de bolo de fubá e cera de carnaúba, aquele cheiro de lar que a gente constrói com muito suor e dignidade. Comprei este sobrado no bairro das Hortênsias há 40 anos, tijolo por tijolo, ao lado do meu falecido marido, o Clóvis. Ele era pedreiro, eu, na época, passadeira. Juntos, erguemos nosso castelo. Mas hoje, olhando para as paredes pintadas de amarelo claro, senti que elas se fechavam sobre mim como uma prisão. Rogério, meu único filho, aquele menino que eu ninei e protegi de febres e tempestades, estava parado no meio do tapete persa, que eu ganhei de presente dos meus antigos patrões, apontando o dedo na minha cara como se eu fosse uma criminosa. Faz 3 anos que Rogério voltou para casa. É temporário, mãe, ele disse com a mala na mão e o divórcio nas costas. O temporário virou eterno. Aos poucos, ele foi tomando conta. Primeiro, trocou a TV da sala sem me perguntar. Depois, trouxe a namorada nova, uma moça que me olha como se eu fosse uma mancha de gordura na toalha de linho. E agora, a exigência final. Ele queria a casa. Queria que eu passasse a escritura para o nome dele para garantir o futuro, dizia ele. Mas eu sabia que era para cobrir as dívidas de jogo e os investimentos furados que ele vivia fazendo. Você não ouviu, Zuleika? Ele parou de me chamar de mãe há meses. Eu preciso desse espaço. A Michelle está grávida e a gente precisa do quarto grande. Aquele asilo, Recanto da Paz, é barato e aceita sua aposentadoria. Se não quiser, a rua é grande. Senti uma pontada no peito, mas não era infarto, era desgosto. Aquele desgosto amargo que sobe na garganta e tem gosto de fel. Olhei para as mãos dele, as mesmas mãos gordinhas que um dia seguraram as minhas para atravessar a rua, agora fechadas em punhos de ameaça. Ele não sabia, ou fingia não saber, que esta casa era o único bem que eu tinha. Mas ele também parecia ter esquecido quem eu era. Eu não fui apenas uma empregada, como a namorada dele gostava de sussurrar ao telefone com as amigas. Eu fui a governanta-chefe da mansão dos Albuquerque Valença. Eu organizei jantares para governadores, cuidei da prataria de embaixadores e, mais importante, criei os filhos daquela família como se fossem meus, enquanto os pais viajavam o mundo. Eu conhecia a etiqueta, conhecia segredos e conhecia a lealdade. Coisas que Rogério, infelizmente, nunca aprendeu, apesar de todo o estudo que paguei. Você está me expulsando da minha própria casa, Rogério? Perguntei, minha voz saindo baixa, mas firme. Não ia dar a ele o gosto de me ver chorar. Essa casa já devia ser minha. O pai teria me dado. Ele mentiu. Clóvis teria dado uma surra de cinto nele se visse essa cena. Você tem 1 hora para arrumar suas tralhas e decidir. Se não sair por bem, eu chamo a polícia e digo que você está senil e me agredindo. Tenho amigos, sabia? Amigos. Ele achava que os colegas de bar eram amigos. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar rasgando meus pulmões. Não discuti mais. O silêncio é a melhor resposta para a ignorância, já dizia Dona Helena, minha antiga patroa e grande amiga, que Deus a tenha. Virei as costas e caminhei para o meu quarto. O corredor parecia quilométrico. A cada passo, ouvia os risinhos da Michelle vindo da cozinha. Ela devia estar lá, esperando o desfecho, pronta para medir as cortinas novas. Entrei no meu santuário, fechei a porta e girei a chave. Minhas pernas finalmente cederam. Sentei na beirada da cama. Aquela colcha de retalhos que levei 6 meses para costurar parecia o único abraço disponível no mundo. Minhas mãos tremiam, sim. Tremiam de raiva, de medo do futuro, de tristeza profunda. Como a vida dá voltas cruéis. A gente cria os filhos para o mundo, mas espera que eles voltem com amor, não com uma ordem de despejo. Olhei para o guarda-roupa de embuia. 1 hora, ele disse. Levantei-me. Se ele queria que eu saísse, eu sairia.
mas sairia como Zuleika, a mulher que manteve a postura impecável, mesmo quando servia café para gente que nem olhava na minha cara. Peguei minha mala de couro antiga, aquela resistente, de viagens curtas, abri sobre a cama. O que a gente leva de uma vida inteira em uma mala pequena? Coloquei 2 mudas de roupa. O casaco de lã cinza, porque a noite prometia ser fria. Meus documentos, que sempre mantive em uma pasta organizada, hábito da profissão. A foto do Clóvis no dia do nosso casamento. O terço de contas de cristal que ganhei quando o filho mais novo dos Albuquerque se formou em medicina. E então, peguei meu celular. Um modelo simples, de botões grandes, mas que guardava ouro na memória. Sentei novamente, com o aparelho na mão. Hesitei por um segundo. Será que eu devia incomodar? Fazia 5 anos que eu não ligava para aquele número, desde o enterro de Dona Helena. Mas a voz de Rogério gritando velha e asilo ecoou novamente na minha cabeça. Não, eu não merecia terminar meus dias num quartinho mofado de um asilo qualquer, dopada de remédios, enquanto meu filho torrava meu suor em cerveja e futilidades. Disquei. O telefone tocou 2 vezes. Residência dos Albuquerque Valença. Boa noite. Atendeu uma voz jovem, formal. Boa noite. Gostaria de falar com o Dr. Ricardo, por favor. O doutor. Ricardo está em reunião, senhora. Quem gostaria? Diga a ele que é a Zuleika. Azul. Diga que o bolo de laranja queimou. Era um código nosso. Uma brincadeira de quando Ricardo era criança e a gente tentava esconder as travessuras dele da mãe rígida. Houve um silêncio na linha. Depois, ouvi um barulho de movimentação e uma voz grossa, imponente, mas carregada de carinho, tomou o aparelho. Zu? Minha segunda mãe? Aconteceu alguma coisa? Segurei o choro. Minha voz não podia falhar agora. Ricardo, meu menino, eu preciso de ajuda. Preciso de um carro. Agora. Onde você está? Ainda na casa das Hortênsias? Sim, mas estou sendo convidada a me retirar. Com urgência. Quem está fazendo isso? O tom de voz dele mudou, de carinhoso para o aço frio que ele usava nos tribunais e na presidência da holding. Meu filho, Rogério. Estou mandando o motorista agora. Não, melhor. Eu estou indo. Não saia da porta. Izu. Sim? Ninguém toca em você. Me dê 30 minutos. Desliguei. O coração batia mais calmo, num ritmo de tambor de guerra. Terminei de fechar a mala. Passei um batom cor-de-boca, penteei meus cabelos brancos e coloquei meu melhor chale. Olhei-me no espelho. Eu não via uma velha descartável. Eu via uma sobrevivente. Abri a porta do quarto. A casa estava silenciosa, mas a tensão pairava no ar como fumaça. Arrastei a mala pelo corredor. O barulho das rodinhas no chão de madeira fez Rogério sair da cozinha, com um pedaço de pão na mão e um sorriso vitorioso e cínico no rosto. Olha só, Michele, a velha é rápida, ele zombou de boca cheia. Já vai tarde, mãe. Chamou o Uber ou vai de ônibus? Cuidado que a rodoviária é perigosa essa hora. Não respondi. Continuei andando até a porta da sala. Ei! Ele gritou vindo atrás de mim. Deixa a chave e não pense em levar nada de valor dessa casa, hein? A TV do seu quarto fica. Parei na porta de entrada. Virei-me lentamente para ele. A chave fica, Rogério, mas a dignidade vai comigo. E tem coisas que você, com toda a sua ganância, nunca vai conseguir comprar. Papo furado de perdedor. Ele riu, encostando no batente da porta, cruzando os braços. Michele apareceu atrás dele, acariciando a barriga falsa de quem usa a gravidez como arma. Vai logo, dona Zuleika. O ar aqui já está ficando mais leve. Abri a porta da rua e saí para a varanda. A noite estava fresca. O vento balançava as folhas da mangueira que Clóvis plantou. Fiquei ali, parada no portão, com minha mala ao lado. Rogério e Michele vieram para a varanda assistir ao espetáculo. Eles queriam me ver humilhada, arrastando uma mala rua abaixo, pedindo favor para vizinhos. Está esperando o quê? O Papa? Rogério gargalhou. Sai logo da minha calçada. Foi nesse momento que os faróis cortaram a escuridão da rua. Não eram faróis amarelos de um táxi comum, nem a luz fraca de um carro popular de aplicativo. Eram luzes de LED, brancas, potentes, quase azuis. O som do motor era um ronco grave,
poderoso, de quem tem muitos cavalos de potência sob o capô. Um sedã preto, blindado, comprido e reluzente, encostou suavemente no meio-fio, bloqueando toda a frente da casa. Era um carro que custava mais do que a casa inteira e tudo o que havia dentro dela. O sorriso de Rogério vacilou. Ele endireitou o corpo, confuso. Quem é esse? Uber Black? Você gastou seu dinheiro com luxo, mãe? O motorista, um homem forte de terno escuro, desceu rapidamente e abriu a porta de trás. Mas não foi só o motorista. A figura que desceu do banco de trás, ajeitando o terno italiano impecável, fez o tempo parar naquela calçada. Ricardo Albuquerque Valença. O rosto dele estampava capas de revistas de negócios todos os meses. Ele era o CEO da empresa onde Rogério trabalhava como um simples assistente administrativo no setor de compras. Rogério tinha um pôster com a foto desse homem no escritório dele. Chamava-o de O Visionário. Vivia citando as frases dele no LinkedIn. Ricardo caminhou até mim, ignorando completamente a existência do meu filho no primeiro momento. Ele pegou minhas mãos e as beijou, como fazia quando era menino. Desculpe a demora, Zu. O trânsito estava impossível. Em seguida, ele se virou para a varanda. Rogério estava pálido, tão branco que parecia ter visto um fantasma. A boca dele abria e fechava, mas nenhum som saía. O pão caiu da mão dele no chão. Ele olhava para o homem mais poderoso da empresa dele, que estava ali, segurando a mão da mãe que ele acabara de enxotar. Ricardo ajeitou a gravata e olhou para Rogério com um desprezo frio, calculado. O tipo de olhar que derruba ações na bolsa de valores. Motim. Boa noite, disse Ricardo, com uma voz que cortou o ar como uma lâmina. Acredito que temos um assunto pendente para resolver sobre a moradia da dona Zuleika. E, coincidentemente, sobre o futuro da sua carreira na minha empresa, não é, rapaz? Eu apertei o xale em volta dos ombros. A noite estava apenas começando. O silêncio que se instalou na Rua das Hortênsias, quando a porta do carro blindado se fechou, foi talvez o som mais satisfatório que ouvi em toda a minha vida. Deixei para trás a imagem do meu filho, Rogério, com a boca aberta e os olhos arregalados, parecendo um peixe fora d'água, enquanto a Michele tentava se esconder atrás dele, puxando a blusa para cobrir a barriga, como se de repente sentisse vergonha da própria existência. O motorista, eficiente e discreto como todo bom profissional deve ser, manobrou o veículo com uma suavidade que fez parecer que estávamos flutuando sobre o asfalto esburacado do meu bairro. Dentro daquele casulo de couro e tecnologia, o ar era gelado e cheirava a limpeza, um contraste brutal com o calor abafado da discussão que eu acabara de viver. Ao meu lado, Ricardo não disse nada nos primeiros minutos. Ele apenas segurou minha mão enrugada entre as suas, firmes e bem cuidadas. Eu olhava pela janela fumê, vendo as casas dos meus vizinhos passarem como borrões. A casa da dona Cida, a padaria do seu Manuel. Toda a minha história ficando para trás. Uma lágrima teimosa escorreu, mas eu a limpei antes que chegasse ao queixo. Não era hora de chorar. Era hora de entender o tamanho do buraco em que Rogério tinha me jogado e, principalmente, o tamanho da corda que eu teria para sair dele. Ele não sabe quem eu sou para você, não é, Zu? Ricardo quebrou o silêncio, sua voz grave e controlada, mas eu conhecia aquele tom. Era a calmaria antes da tempestade. Ele estava furioso. Ele sabe que trabalhei para a sua família, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Né? Mas Rogério sempre teve a memória seletiva. Para ele, eu era apenas a empregada que trazia o dinheiro para casa. Ele nunca entendeu que lealdade é uma moeda mais valiosa que o salário. Ricardo soltou um suspiro pesado e tirou um tablet da pasta de couro que estava no banco ao lado. A luz da tela iluminou seu rosto cansado, mas implacável. Eu não ia te contar isso hoje, Zu. Queria te poupar, mas diante do que vi naquela varanda, você precisa saber com quem estamos lidando. Rogério não é apenas um filho ingrato. Ele é um funcionário medíocre e, pelo que minha auditoria inicial mostrou, perigoso para si mesmo. Ele me estendeu o aparelho. Meus olhos, cansados pela idade, mas ainda aguçados pela necessidade, percorreram os números e gráficos. Eu não entendia de mercado de ações, mas entendia de contas.
Entendia de deve e haver. E o que eu vi ali fez meu estômago revirar mais do que as ameaças de ir para o asilo. Empréstimos consignados em meu nome que eu desconhecia. Dívidas de jogo online. E o pior, desvios de pequenos materiais do escritório. Coisas bobas, mesquinhas, que somadas davam uma quantia vergonhosa. Rogério não queria a casa para o futuro do bebê. Ele queria a casa para vender e tapar o rombo que cavou antes que a polícia batesse a porta. Ele falsificou sua assinatura em 3 documentos de crédito, Zu, Ricardo disse, apontando para uma linha vermelha na tela. O banco ligou para o RH da empresa para confirmar dados. Foi assim que o alerta chegou até mim ontem. Eu ia chamar ele para uma conversa na segunda-feira. Mas agora a conversa será outra. Encostei a cabeça no estofado macio. A dor da traição é física. Ela dói nos ossos, nas juntas, pesa nos ombros. Meu filho, o menino que eu ensinei a rezar o Pai Nosso, tinha se tornado um ladrão dentro da minha própria casa e um fraudador no trabalho. Eu me senti pequena. Por um momento, a dúvida me assaltou. Será que a culpa era minha? Será que, ao cuidar dos filhos dos outros com tanto esmero, deixei o meu crescer torto como uma árvore sem poda? Chegamos ao destino. Não era um hotel, nem a mansão antiga dos Albuquerque onde trabalhei. Era um prédio moderno, espelhado, numa das áreas mais nobres da cidade. O apartamento de Ricardo. Você fica aqui o tempo que precisar, ele disse, enquanto o motorista tirava minha mala simples do porta-malas. O quarto de hóspedes está pronto. Tem tudo o que você gosta. Até mandei comprarem aquele chá de erva doce que você fazia para mim quando eu ficava gripado. Subimos pelo elevador privativo. Quando as portas se abriram, deparei-me com um luxo sóbrio e elegante. Mas minha mente não estava na decoração. Estava na estratégia. Sentei-me no sofá de linho branco, coloquei minha bolsa no colo e respirei fundo. O cheiro de café fresco vindo da cozinha me acalmou. Ricardo, chamei. Ele estava ao telefone, dando ordens curtas para alguém, mas desligou imediatamente ao ouvir meu tom. Não demita o Rogério amanhã. Ele me olhou confuso, servindo 2 xícaras de café. Como não? Zu, ele te expulsou de casa. Ele está roubando a empresa, mesmo que sejam quantias pequenas. Ele falsificou sua assinatura. O lugar dele é na cadeia, ou no mínimo, na fila do desemprego. Se você demitir ele agora, ele vai se fazer de vítima. Expliquei, aceitando a xícara. Minhas mãos já não tremiam mais. O calor da porcelana me deu clareza. Ele vai dizer que a mãe velha e louca fez a cabeça do patrão. Vai dizer para a Michele e para os vizinhos que foi perseguido. E pior, ele vai vender as coisas de dentro da minha casa para sobreviver. Meus móveis, as lembranças do Clóvis, tudo vai virar dinheiro de pinga. Tomei um gole do café. Estava perfeito, sem açúcar, como eu gosto. Eu tenho recursos que ele desconhece, Ricardo. Abri minha bolsa. Não a mala de roupas, mas a bolsa de mão, aquela velha companheira de guerra. De dentro de um compartimento secreto no forro, que eu mesma costurei, tirei uma pasta plástica amarelada pelo tempo. Rogério achava que eu era uma velha que guardava papéis inúteis. Ele nunca teve a curiosidade de abrir essa pasta. O que é isso? Ricardo perguntou, sentando-se na poltrona à minha frente. A escritura da casa. Coloquei o documento sobre a mesa de centro de vidro. Rogério disse que o pai teria deixado a casa para ele. Mentira. Clóvis passou a casa para o meu nome 2 anos antes de morrer, com usufruto vitalício e cláusula de inalienabilidade. Rogério não pode vender, não pode alugar, não pode fazer nada sem a minha assinatura. E esta aqui, tirei um caderno pequeno de capa preta. É a minha contabilidade. Abri o caderno. Anos e anos de anotações. Cada centavo que emprestei a Rogério. Cada conta de luz que paguei quando ele estava apertado. Cada vez que ele pediu dinheiro para um negócio imperdível que faliu em 2 meses. E mais importante, as datas e horários em que ele saía de casa dizendo que ia fazer hora extra, mas voltava com cheiro de bebida e cigarros baratos. Eu sabia que ele estava se perdendo, Ricardo. Só não sabia que ele tinha chegado ao fundo do poço. Eu anotei tudo. Tenho provas de que a reforma que ele diz ter pago na casa foi feita com o meu dinheiro da aposentadoria. Ricardo pegou o caderno e folheou, impressionado. Um sorriso lento começou a surgir no canto de seus lábios.
Você é impressionante, Zu. Uma governanta nunca deixa de ser governanta, não é? Controle total. Controle é a única coisa que uma mulher na minha posição pode ter, respondi, sentindo uma força antiga despertar dentro do peito. Durante anos fui invisível. As pessoas falavam segredos na minha frente como se eu fosse um móvel. Rogério cometeu o mesmo erro. Ele achou que, por eu ser velha, eu era burra. Achou que, por eu amá-lo, eu era fraca. Levantei-me e caminhei até a janela panorâmica. A cidade brilhava lá embaixo, milhares de luzes como estrelas artificiais. Eu me vi no reflexo do vidro. Cabelos brancos, rugas profundas, um xale simples sobre os ombros. A sociedade olhava para mim e via descarte. Via alguém que deveria estar tricotando esperando a morte. Mas o que o reflexo me mostrava era outra coisa. Eu via a mulher que gerenciou uma mansão com 12 funcionários. Eu via a mulher que negociou com fornecedores que tentavam passar a perna na Dona Helena. Eu via a mulher que sabia exatamente onde cada esqueleto estava enterrado. A gente passa a vida se diminuindo para caber no mundo dos outros, murmurei, quase para mim mesma. Eu me diminuí para não envergonhar o Rogério na frente dos amigos ricos dele. Me calei quando a namorada dele me tratou mal para manter a paz. Mas a paz sem respeito é apenas submissão. E eu cansei de ser submissa. Virei-me para Ricardo, que me observava com admiração genuína. O plano é o seguinte: Rogério precisa sentir o peso da realidade. Ele acha que é o dono da casa? Ótimo. Vamos ver como ele lida com a casa quando a mágica da mamãe desaparecer. O que você tem em mente? Ricardo perguntou, cruzando as pernas, agora totalmente engajado como se estivéssemos numa reunião de conselho. Primeiro, corte todas as regalias dele na empresa, mas não o demita. Mude-o de setor. Coloque-o no arquivo morto, no subsolo, longe de qualquer computador com acesso financeiro. Faça-o trabalhar de verdade, bater ponto, sem a proteção de ser antigo de casa. Quero que ele sinta o medo de perder o emprego, mas a esperança de que ainda tem uma chance. Isso vai mantê-lo quieto. Ricardo assentiu. Feito. Ele vai para o setor de digitalização de arquivos antigos amanhã mesmo. Sem ar-condicionado e com metas de produtividade. Segundo, continuei, minha mente trabalhando rápido. A casa. As contas de luz, água e internet estão todas no meu nome, em débito automático na minha conta. Vou cancelar tudo amanhã cedo. Se ele é o dono da casa, ele que transfira para o nome dele e pague. Quero ver quanto tempo a Michelle aguenta sem internet e sem água quente para os banhos demorados dela. E a comida? Ricardo provocou. A geladeira está cheia, comprei ontem, mas vai acabar. E Rogério não sabe nem fritar um ovo sem queimar a panela. Ele vai gastar o pouco que tem pedindo comida. E quando o dinheiro acabar... Bom, aí veremos a força do amor daquela moça. Havia uma crueldade nisso? Talvez. Mas era a crueldade necessária de uma cirurgia. Para curar, às vezes é preciso cortar. Eu precisava que Rogério chegasse ao fundo do poço sozinho, sem que eu estivesse lá para colocar uma almofada na queda. Só assim ele poderia talvez acordar para a vida. Ou, no mínimo, aprender a me respeitar. E tem mais uma coisa, disse eu, lembrando de um detalhe crucial. A chave do cofre. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Cofre? Na parede falsa do meu quarto, atrás do quadro de São Jorge. Rogério sabe que o cofre existe, mas nunca soube a senha. Ele acha que guardo joias da Dona Helena lá. Ele sempre cobiçou aquele cofre. Se ele tentar arrombar, o que tem lá dentro? Ricardo estava curioso. Sorri, um sorriso que não chegava aos olhos, carregado de ironia. Nada de valor financeiro. Mas tem algo que vai fazer a Michelle repensar o futuro ao lado dele. Não contei a Ricardo o que era. Alguns segredos a gente guarda para o momento do checkmate. Era uma apólice de seguro antiga que Clovis fez, mas que tinha uma beneficiária que não era eu, nem Rogério. Era uma história antiga, de uma filha que Clovis teve antes de casar comigo, que Rogério nunca soube que existia. Se ele abrisse aquele cofre, descobriria que a casa que ele tanto briga, se eu falecesse sem testamento, teria que ser dividida com uma irmã desconhecida. O pavor de ter que dividir a herança seria o golpe final na ganância dele. Mas isso era para depois. Agora eu precisava descansar. Precisava recuperar minhas forças. Ricardo, meu filho,
disse eu, usando o termo com carinho. Obrigada, por não ter esquecido da velha. Ele se levantou e me abraçou. Um abraço de urso, daqueles que juntam os pedaços da gente. Você nunca foi velha, Zu. Você é atemporal. E amanhã o show começa. Fui para o quarto de hóspedes. O lençol era de algodão egípcio, macio como nuvem. Deitei-me, mas o sono demorou a vir. Fiquei olhando para o teto, imaginando Rogério na minha casa vazia. Ele devia estar comemorando agora. Abrindo uma cerveja, rindo com a Michele, achando que tinha vencido. A velha se foi. Ele deve estar pensando. Agora sou o rei do castelo. Mal sabe ele que o castelo é de cartas. E eu acabei de ligar o ventilador. Fechei os olhos, visualizando o dia seguinte. Eu não seria mais a mãe chorosa. Amanhã, quando o sol nascesse, Zuleika, a governanta implacável, estaria de volta ao comando. E a primeira lição de etiqueta que eu daria ao meu filho seria: nunca subestime quem trocou suas fraldas e conhece todos os seus segredos sujos. O telefone na cabeceira da cama piscou. Uma mensagem de texto. Era do banco. Tentativa de compra. R$350. Pizzaria do Gordo. Cartão final, 4.589. Transação negada por bloqueio preventivo. Sorri no escuro. Eu já havia bloqueado meus cartões adicionais pelo aplicativo enquanto estava no carro. A primeira peça do dominó tinha acabado de cair. Bom apetite, meu filho. Sussurrei para o quarto vazio. Espero que goste de pão amanhecido. Acordei antes do despertador, um hábito que 30 anos servindo café da manhã às 6 da matina não deixam a gente perder, nem mesmo dormindo em lençóis de 300 fios. O silêncio no apartamento de Ricardo era absoluto, uma quietude espessa que dinheiro compra e que a gente da periferia desconhece, acostumada com o cachorro do vizinho latindo e o caminhão do gás passando. Levantei-me, calcei os chinelos macios que deixaram ao pé da cama e fui até a janela. O sol nascia dourando os prédios de vidro da Avenida Paulista. Lá embaixo, a cidade já fervia, mas aqui em cima eu era intocável. Peguei meu celular antigo na mesa de cabeceira. 7 da manhã. A primeira notificação brilhou na tela. Solicitação de desligamento de energia elétrica, confirmada. Prazo, até às 12 horas. Logo abaixo, a da companhia de água. Corte programado. Sorri. Não um sorriso de alegria, mas aquele sorriso de canto de boca de quem sabe que o bolo vai solar porque a cozinheira esqueceu o fermento. Rogério queria ser o dono da casa? Pois que seja dono das contas também. Fui para a cozinha. A empregada do Ricardo, uma moça simpática chamada Valdirene, arregalou os olhos quando me viu já vestida e passando um pano na bancada da pia. Dona Zuleika, a senhora é visita. Deixe isso aí, ela exclamou, vindo tirar o pano da minha mão. Valdirene, minha filha, mão que fica parada enferruja, respondi, piscando para ela. Além do mais, estou apenas organizando meus pensamentos. Onde está o Ricardo? Saiu tem meia hora, dona. Disse que tinha uma reunião urgente no subsolo da empresa. Ela deu uma ênfase estranha na palavra subsolo, segurando o riso. Entendi o recado. O inferno astral de Rogério tinha começado. Sentei-me para tomar o café. Pão de queijo quentinho, frutas cortadas. Mas minha cabeça estava lá no bairro das Hortênsias. Eu conseguia visualizar a cena como se estivesse assistindo a uma novela. A essa hora, Rogério estaria acordando atrasado, com aquela ressaca moral e física de quem comemorou uma vitória que não existia. Ele vestiria o melhor terno, achando que agora, dono de imóvel, merecia mais respeito no escritório. Mal sabia ele que o tapete vermelho que ele imaginava pisar tinha sido trocado por chão grosso de cimento queimado. O telefone tocou perto das 10. Era a dona Cleusa, minha vizinha de muro e fofoqueira oficial da rua. Zuleika? Mulher de Deus, onde você se meteu? A voz dela era um sussurro gritado. O pau tá quebrando aqui na sua casa. Bom dia, Cleusa. O que está acontecendo? Perguntei, bebericando meu chá com a calma de uma inglesa. O Rogério saiu cantando pneu de manhã, todo. Mas a tal da Michele... Menina, ela saiu na varanda agorinha gritando com o entregador do mercado. Parece que o cartão não passou. Ela tá berrando que é erro do sistema, mas o rapaz já tá guardando as compras de volta no baú da moto.
Que vergonha, Zuleika! Ela tá de roupão de seda no meio da calçada. Fechei os olhos e respirei fundo. A vergonha alheia pinicava, mas era necessária. Deixa ela gritar, Cleusa. A garganta dela é boa, mas o crédito do meu filho não é. Mas e você? Ele disse pra vizinhança que você foi passar um tempo num spa. É quase isso, minha amiga. Um spa para a alma. Fique de olho aí pra mim. Se tentarem vender alguma coisa, me avise. Desliguei. A primeira peça tinha caído. A humilhação pública. Michele, que adorava posar de madame rica com o dinheiro da minha aposentadoria, estava descobrindo que, sem a velha, a fonte secava. O cartão adicional dela, vinculado à minha conta, já era plástico inútil. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na torre espelhada da empresa, a segunda parte do plano estava em execução. Ricardo me mandou uma mensagem de áudio curta no horário do almoço. Coloquei o celular no ouvido, ansiosa. Zu, missão cumprida. Ele chegou achando que ia ser promovido. Quando o RH entregou o crachá novo, sem acesso aos andares da diretoria e com lotação no arquivo morto 3, ele quase chorou. Disse que era um engano. Tentei não rir, mas foi difícil. Ele está lá embaixo agora, digitalizando notas fiscais de 1998, sem sinal de celular, porque as paredes são grossas. Senti uma pontada de pena. Era meu filho, afinal. Lembrei dele pequeno, desenhando com giz de cera no chão da cozinha enquanto eu cozinhava. Onde foi que eu errei? Será que dei demais? Será que protegi tanto que ele não criou casca? Mas a pena durou pouco. Lembrei do grito dele na noite anterior. Eu te jogo na rua. A pena virou poeira. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E a dor da carteira é a que mais ensina homem soberbo. O dia passou arrastado. Eu li um livro, organizei minhas roupas no armário de hóspedes, rezei meu terço. Mas a expectativa pelo grande evento me mantinha alerta. Às 14h, o telefone tocou. Era ele. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez atendi. Alô? Mãe? O que você fez? A voz de Rogério era puro pânico e estridência. O som de fundo indicava que ele estava na rua. Provavelmente tinha subido do subsolo para conseguir sinal. Boa tarde, Rogério. Como vai o trabalho novo? Soube que é um setor muito histórico. Dane-se o trabalho. A Michele me ligou histérica. Cortaram a luz, cortaram a água. A internet sumiu. A comida da geladeira vai estragar, mãe. Tem carne de primeira lá. Ué, meu filho? Usei meu tom mais inocente, aquele que eu usava quando alguém quebrava um vaso caro e tentava esconder. Mas a casa não é sua? Você não disse ontem, em alto e bom som, que era o dono de tudo e que eu era apenas uma velha intrusa? Para com isso. Você sabe que as contas estão no seu nome. Você tem que pagar, é sua obrigação. Rogério, preste atenção. Minha voz endureceu, perdendo a doçura fingida. Minha obrigação acabou no momento em que você me deu 1 hora para sair. Eu não moro mais aí. Por que eu pagaria luz para uma casa onde não sou bem-vinda? Por que pagaria internet para a Michele ver tutoriais de maquiagem enquanto me chama de peso morto? Você ficou louca? É vingança, é? Eu vou te processar. Abandono de incapaz. Incapaz? Soltei uma risada seca. Você tem 35 anos, Rogério. Tem saúde, tem emprego, por enquanto, e tem uma mulher jovem ao lado. Se vire. Vá na concessionária de energia, leve a escritura. Ah, esqueci, você não tem a escritura. Leve o contrato de aluguel. Ops, também não tem. Acho que você vai ter que pedir religação no seu nome. Mas ouvi dizer que eles cobram os débitos anteriores e exigem nome limpo. O seu está limpo, meu filho? O silêncio do outro lado da linha foi sepulcral. Ele sabia que o nome dele estava mais sujo que pau de galinheiro. Mãe, por favor. A Michele está grávida. O calor está insuportável. A Michele não está grávida, Rogério. Soltei a bomba com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo. O quê? Claro que está. Eu encontrei a cartela de anticoncepcional dela no lixo do banheiro semana passada. Vazia. Ela toma direitinho, todo dia às 20h. Vocês estão tentando me enganar para pegar o quarto grande há meses. Eu só fingi que acreditava porque queria ver até onde a disfarçatez ia.
Ouvi ele engasgar. A respiração ficou ofegante. Isso é mentira sua, velha mentirosa. Pergunte a ela. Ou melhor, peça para ela fazer um exame de sangue agora. Mas vai ter que pagar no particular, porque o plano de saúde dela, que eu pagava, adivinha? Cancelei hoje de manhã também. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam um pouco, mas dessa vez era de adrenalina. A verdade, quando dita na hora certa, tem o peso de uma bigorna. Eu não estava apenas cortando regalias. Eu estava implodindo as mentiras sobre as quais ele tinha construído aquela vida medíocre. Ricardo chegou no final da tarde, trazendo pastas e um ar de cansaço, mas com um brilho divertido no olhar. Zu, você precisa ver as imagens das câmeras de segurança do corredor. O Rogério passou a tarde no telefone, andando de um lado para o outro. O chefe do arquivo teve que chamar a atenção dele 3 vezes. Ele ligou para mim, contei, servindo um copo d'água para Ricardo. Acho que a ficha está começando a cair, mas ainda está presa na metade do caminho. Ele ainda acha que pode gritar e eu vou obedecer. E a casa? Escura e quente. Dona Cleusa me mandou mensagem dizendo que viu a Michele saindo com 2 malas, entrando num táxi. Sozinha. Já? Ricardo riu, desabotoando o colarinho. O amor não resistiu a um banho frio? O amor daquela moça é movido a ar-condicionado e cartão de crédito, Ricardo. Sem isso, a engrenagem para. Sentei-me no sofá, sentindo o peso do dia. Ricardo, eu preciso voltar lá amanhã. Ele parou o copo no meio do caminho até a boca. Ficou maluca, Zu? Ele pode ser agressivo? Não vou para morar. Vou para buscar o que é meu e para dar o cheque-mate. Rogério precisa entender que a casa não é dele, não só porque eu não quero, mas porque a lei não permite. Preciso que você me consiga aquele advogado da empresa. Aquele com cara de bulldog que fez o divórcio da sua irmã. O Dr. Sampaio? Ele é um tubarão. Perfeito. É de um tubarão que eu preciso para lidar com as sardinhas que meu filho acha que são baleias. Naquela noite, jantei uma sopa leve. A cidade lá fora continuava brilhando, indiferente aos dramas das hortênsias. Fiquei pensando em Rogério sozinho naquela casa enorme e escura. Sem TV, sem internet, sem a namorada troféu, cercado pelos meus bibelôs que ele tanto desprezava. Será que ele estava com medo? Será que estava com fome? A mãe dentro de mim queria mandar uma pizza. Queria ligar e dizer, tá tudo bem. Mas a mulher sábia, a Zuleika, que sobreviveu a 30 anos de elite e viu impérios familiares ruírem por causa de filhos mimados, segurou a mão da mãe e disse, não. Se eu o ajudasse agora, estaria condenando-o para sempre a ser esse menino homem fraco. A lição precisava ser completa. Fui para o quarto e abri a pasta de documentos novamente. Tirei a apólice de seguro antiga. O papel estava amarelado. Li o nome da beneficiária. Clara dos Santos. A filha que Clóvis teve antes de mim, a menina que eu ajudei a sustentar anonimamente por anos sem que Rogério soubesse, para honrar a memória do meu marido e não destruir a imagem do pai para o filho. Clara hoje era advogada. Uma mulher séria, batalhadora. Rogério nem sonhava que tinha uma irmã. Muito menos uma que poderia reivindicar metade daquela casa se eu decidisse abrir a boca. Amanhã seria o dia da revelação. Não da irmã, ainda não, mas do poder real. Deitei na cama macia, mas meu coração estava em alerta. Eu tinha executado o plano com precisão cirúrgica. Cortei a luz, a água, o dinheiro e o amor falso. Deixei Rogério nu diante da própria incompetência. Agora restava saber se, ao se ver no espelho da realidade, ele quebraria o espelho ou tentaria limpar o próprio rosto. O celular vibrou uma última vez antes de eu pegar no sono. Era uma mensagem de Rogério, apenas texto, sem áudio. Mãe, tô com fome. Não tenho dinheiro nem pro ônibus amanhã. Me ajuda. Olhei para a mensagem. As letras brilhavam no escuro. Respirei fundo, digitei a resposta com calma e enviei antes que pudesse me arrepender. Amanhã estarei aí às 10 horas, com um advogado e um chaveiro. Esteja vestido e sóbrio. A conversa de verdade vai começar. Virei para o lado e fechei os olhos. O silêncio do quarto era reconfortante, mas o silêncio do meu filho, que não respondeu mais nada, era a prova de que, pela primeira vez na vida, ele estava ouvindo. Amanhã, a dona da casa voltaria,
e eu não entraria pelos fundos. O sol da manhã batia impiedoso na fachada da minha casa, revelando descascados na pintura que eu nunca tinha notado antes, ou talvez que tivesse escolhido ignorar. Às 10 horas em ponto, o carro de Ricardo encostou novamente na calçada. Dessa vez, não era um resgate, era uma ocupação. Ao meu lado, no banco de trás, estava o doutor Sampaio, um homem baixo, calvo, com óculos de aros grossos e uma pasta de couro que parecia pesar 1 tonelada de leis e artigos. Ricardo ia no banco da frente, silencioso, como um general que acompanha a tropa, mas deixa o comando para o estrategista. Olhei pela janela e vi Rogério. Ele estava sentado no degrau da varanda, com a mesma roupa de ontem, a camisa social amassada e desabotoada no colarinho, as mangas dobradas de qualquer jeito. A barba, por fazer, dava a ele um ar de náufrago urbano. Ao lado dele, uma garrafa de água vazia e um pacote de bolacha recheada aberto, com farelos espalhados pelo chão de ardósia que eu costumava manter encerado. A imagem era deprimente. O dono da casa, o homem que gritou que me jogaria na rua, parecia um menino que perdeu a mãe no supermercado e chorou até soluçar. Quando descemos do carro, o som das portas batendo fez Rogério pular. Ele levantou rápido, cambaleando um pouco. A falta de comida decente e a noite mal dormida no calor cobravam seu preço. Ele tentou ajeitar o cabelo, passar a mão na camisa, recompor uma dignidade que já tinha escorrido pelo ralo, junto com a água que cortaram. "Mãe! Graças a Deus!" ele exclamou, descendo os degraus e vindo em minha direção com os braços abertos, um sorriso amarelo e desesperado no rosto. "Eu sabia que você não ia me deixar na mão. Aquele papo ontem no telefone, eu sabia que era só raiva. Trouxe dinheiro? A gente precisa religar a luz urgente, a geladeira tá fedendo." Eu não me movi, não abri os braços. Permaneci parada, com a postura ereta que aprendi equilibrando bandejas de prata, segurando minha bolsa com firmeza. Ricardo deu um passo sutil para o lado, colocando-se entre mim e meu filho, não como uma barreira física, mas como um lembrete de que as regras do jogo tinham mudado. Rogério parou, confuso com a frieza. Seus olhos correram de mim para Ricardo, e então pousaram no Dr. Sampaio, que ajeitava a gravata com a tranquilidade de quem está prestes a almoçar um peixe pequeno. "Quem é esse?" Rogério perguntou, a voz falhando. "Mãe, para que essa gente toda? A gente pode resolver isso lá dentro, em família." "Bom dia, Sr. Rogério", disse o Dr. Sampaio, com uma voz rouca e profunda que não combinava com sua estatura. "Sou o advogado da Sra. Zuleika, e sim, nós vamos resolver lá dentro. Mas o conceito de família aqui será tratado sob a ótica estrita do Código Civil e Penal. Vamos entrar?" Rogério empalideceu. O tom penal fez o suor brotar na testa dele instantaneamente. Ele abriu a boca para protestar, para fazer uma cena, mas olhou para Ricardo, seu chefe supremo, e engoliu em seco. Ele se afastou da porta dando passagem. Entrei na minha casa. O ar estava pesado, abafado. O cheiro azedo vindo da cozinha invadia a sala, misturado com o odor de cigarro. Ele tinha fumado dentro de casa, algo que eu proibia terminantemente. Meus bibelôs tremiam levemente quando o caminhão de lixo passou na rua, mas estavam lá. A casa parecia triste, como se sentisse falta da minha mão. Sentei-me na cabeceira da mesa de jantar. Ricardo sentou-se à minha direita, Dr. Sampaio à esquerda. Rogério ficou de pé, sem saber o que fazer, até que fiz um gesto breve, apontando para a cadeira da ponta oposta, a cadeira onde ele costumava sentar para reclamar que o feijão estava sem sal. Ele sentou, encolhido. "Mãe, isso é ridículo." Ele tentou sussurrar buscando cumplicidade. "Trazer advogado? O patrão? Por causa de uma briga? A Michele já foi embora, tá? O quarto tá livre. Você pode voltar, eu deixo." "Você deixa?" repeti, as palavras saindo da minha boca como pedras de gelo. "Rogério, você ainda não entendeu. Dr. Sampaio, por favor." O advogado abriu a pasta. O barulho do zíper ecoou no silêncio da sala. Ele tirou 3 pilhas de papel e as alinhou na mesa com precisão milimétrica. Em seguida, tirei da minha bolsa o meu caderno preto de capa dura, a minha contabilidade, e coloquei sobre a pilha central.
Vamos aos fatos, senhor Rogério, começou Sampaio, ignorando os protestos mudos do meu filho. Primeiro ponto: a propriedade. O senhor alegou posse e tentou coagir a proprietária, sua mãe, a deixar o imóvel sob ameaça e violência psicológica. Temos a escritura aqui, com usufruto vitalício e cláusula de inalienabilidade em favor da senhora Zuleika. Juridicamente, o senhor é um intruso. Sua mãe poderia chamar a polícia agora e pedir sua remoção por invasão de domicílio e perturbação da ordem, agravada pelo Estatuto do Idoso. Rogério arregalou os olhos. Polícia! Mãe, você não faria isso. Sou seu filho. Segundo ponto, continuou Sampaio, implacável. Dívidas e apropriação indébita. O advogado empurrou uma folha de papel na direção de Rogério. Eram extratos bancários ampliados. O senhor contraiu 3 empréstimos consignados em nome da sua mãe, falsificando a assinatura dela. Isso é crime de estelionato e falsidade ideológica. Pena de reclusão de 1 a 5 anos. Além disso, temos aqui o registro de todas as contas da casa, pagas exclusivamente pela senhora Zuleika nos últimos 3 anos, totalizando. Ele olhou o número. R$ 142 mil, incluindo reformas que o senhor alegou ter pago, mas cujos saques saíram da conta poupança dela. Rogério tremia visivelmente agora. Ele pegou o papel, as mãos suando tanto que amassaram a folha. Eu ia pagar. Era um investimento. O negócio do Bitcoin deu errado, mas eu ia recuperar. Ricardo, que até então estava calado, inclinou-se para a frente. O movimento fez a cadeira de madeira ranger, e o som foi como um trovão na sala. E o investimento com o material do escritório, Rogério? A voz de Ricardo era calma, mas carregada de perigo. Toners de impressora, resmas de papel, até cafeteiras do almoxarifado, pequenos furtos, diários. A auditoria terminou hoje cedo. O valor não é astronômico, mas a quebra de confiança é total. Isso dá demissão por justa causa, e dependendo do meu humor, um processo criminal que mancharia sua carteira de trabalho para sempre. Quem contrata um ladrão, Rogério? O rosto do meu filho ficou cinza. Ele olhava para os papéis, para o advogado, para o chefe e, finalmente, para mim. Mas ele não encontrou a mãe que passava a mão na cabeça. Ele encontrou Zuleika, a mulher que viu gente muito mais poderosa que ele cair por muito menos. Vocês armaram tudo isso? Ele balbuciou, lágrimas de medo escorrendo pelo rosto barbado. Para me destruir? Para te acordar. Corrigi, minha voz firme, embora meu coração doesse. Você tentou me destruir ontem, Rogério. Velha, asilo, rua. Lembra? Você achou que eu era um fardo descartável. Achou que a minha vida, o meu suor, serviam apenas para bancar seus luxos e os daquela moça. Abri o caderno preto. Aqui estão as datas. Dia 12 de março. Você disse que precisava de dinheiro para remédio. Estava no bar da esquina. Dia 4 de abril. Dinheiro para consertar o carro. Comprou um relógio. Eu anotei tudo, Rogério. Cada mentira, cada centavo. Eu sabia quem você estava se tornando, mas eu rezava para estar errada. Ontem, você provou que eu estava certa. Ele colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Um choro feio, alto, de quem se vê encurralado. Não era arrependimento puro, eu sabia. Era o pavor da consequência. O medo da cadeia, da rua, da fome que ele sentiu nas últimas 18 horas, multiplicado por 1000. O que vocês querem? Ele perguntou fungando, a voz abafada pelas mãos. Eu vou para a cadeia? É isso? Vocês vieram me prender? Dr. Sampaio olhou para mim. Eu fiz um aceno afirmativo. Temos uma proposta, Rogério, disse eu. Um acordo. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos de esperança. Qualquer coisa, mãe. Eu faço qualquer coisa. Não me chame de mãe agora. Agora eu sou a proprietária e a credora. Respondi. Dr. Sampaio, o contrato. O advogado colocou um documento grosso na frente de Rogério. Termo de confissão de dívida e contrato de comodato oneroso com condições resolutivas. Leu Sampaio. Em português claro, o senhor assina confessando que deve à sua mãe o valor dos empréstimos e das despesas. O senhor continua morando aqui, mas não como dono, como inquilino. Inquilino? Mas eu não tenho dinheiro para aluguel. O Ricardo vai me demitir. Não vou,
disse Ricardo cruzando os braços. Você continua na empresa, no arquivo morto. Seu salário será debitado na fonte. 30% vai direto para a conta da sua mãe para abater a dívida. O restante você usa para viver, comer, vestir, pagar sua parte nas contas de luz e água que agora serão divididas. Se você faltar um dia sem atestado, é justa causa. Se roubar um clipe de papel, é polícia. Rogério parecia tonto. A realidade estava sendo reescrita diante dele. E tem mais, acrescentei. Regras da casa. Nada de namoradas dormindo aqui, nada de festas. Nada de fumar dentro de casa. Você vai ocupar o quarto dos fundos, o pequeno. O quarto grande volta a ser meu. A limpeza da casa é sua responsabilidade nos fins de semana. Eu não sou mais sua empregada, Rogério. Se eu encontrar um copo sujo na pia, a internet é cortada por uma semana. Ele olhou para o contrato. Eram muitas páginas. A vida mansa dele estava morta e enterrada naquelas cláusulas. E se eu não assinar? Ele tentou, num último suspiro de rebeldia inútil. Se não assinar, disse Dr. Sampaio, fechando a pasta com um estalo. O Sr. Ricardo processa criminalmente pelos furtos na empresa. Eu entro com a ação de despejo e a queixa-crime pelos empréstimos fraudulentos hoje mesmo. O senhor sai daqui direto para a delegacia. A escolha é sua. O quarto dos fundos e trabalho duro ou a cela e a ficha suja. O silêncio na sala era absoluto. Ouvia-se apenas o zumbido de uma mosca rondando o pacote de bolachas do Rogério. Ele olhou para a casa, para as paredes amarelas que ele queria tomar para si. Ele percebeu que nunca teve poder nenhum. O poder sempre foi de quem segurava a caneta e pagava as contas. Com a mão trêmula, ele pegou a caneta que Sampaio ofereceu. Onde eu assino? Perguntou, derrotado. Em todas as páginas, e rubrique as laterais. Observei meu filho assinar sua rendição. Cada risco de tinta no papel era um tijolo do muro de arrogância dele sendo derrubado. Quando ele terminou, Sampaio recolheu os documentos e conferiu tudo. Tudo em ordem. O documento tem força de título executivo extrajudicial. Ricardo levantou-se. Espero você amanhã às 8 no arquivo, Rogério. E faça a barba. Você está deplorável. Eu me levantei também. Caminhei até a janela e abri as cortinas, deixando a luz entrar com força total, espantando o cheiro de mofo e tristeza. Rogério, chamei, sem me virar. Sim, Dona Zuleika? Ele respondeu, a voz baixa, já entendendo a nova hierarquia. A geladeira. Limpe tudo. Jogue fora o que estragou. Quero essa cozinha brilhando antes de eu começar a fazer o jantar. E depois, tome um banho. Você vai à igreja comigo hoje à noite. Igreja? Mas eu não vou à igreja há anos. Exatamente. Está na hora de começar a agradecer por não estar dormindo na calçada. E por ter uma mãe que, apesar de tudo, decidiu te dar uma lição em vez de te dar uma sentença. Ele não respondeu. Ouvi apenas o som arrastado dos sapatos dele indo em direção à cozinha. O som de sacos de lixo sendo abertos. O som do trabalho. Acompanhei Ricardo e o Dr. Sampaio até a porta. Você é incrível, Zu, Ricardo disse, beijando minha testa. Tem certeza que quer ficar? A oferta do meu apartamento continua de pé. Obrigada, meu menino, mas o meu lugar é aqui. Alguém tem que vigiar o cumprimento da pena. Sorri, mas era um sorriso cansado. E além do mais, tenho que garantir que ele não descubra o cofre. Ainda não usei minha última carta. Eles partiram. O carro blindado sumiu na esquina. Voltei para dentro. A casa estava quente, mas agora era o meu calor. O calor de quem reconquistou seu território. Fui até o meu quarto, o quarto grande. A cama estava desarrumada, sinal de que Michele tinha dormido ali. Com nojo, arranquei os lençóis e joguei no corredor. Abri as janelas. Olhei para o quadro de São Jorge na parede. O cofre estava lá atrás, intocado. A apólice de seguro com o nome da irmã de Rogério. Ainda bem que não precisei usar isso hoje. A humilhação financeira foi suficiente. Mas saber que eu tinha esse segredo guardado me dava uma paz estranha. Era a garantia de que, se um dia ele tentasse levantar a cabeça para me morder de novo, eu teria como derrubá-lo definitivamente. Fui para a cozinha. Rogério estava esfregando a geladeira com uma força que eu nunca vi ele usar para nada. Ele chorava silenciosamente, enquanto limpava a sujeira podre que ele mesmo deixou acumular. E tem água sanitária no armário de baixo, avisei,
pegando meu avental que estava pendurado atrás da porta. Ele não me olhou, apenas assentiu e pegou o produto. Coloquei o avental, amarrei as tiras na cintura. Aquele tecido simples era minha armadura. Peguei uma vassoura. A casa estava suja. A alma do meu filho estava suja. Mas eu tinha tempo. E agora eu tinha o controle. Comecei a varrer a sala, empurrando a poeira para fora. A limpeza tinha começado, e dessa vez seria profunda. Enquanto varria, pensei na frase que ele disse ontem: cansado dessa velha. Pois é, meu filho, a velha cansou de ser boazinha, e você vai descobrir que viver sob as regras de uma governanta aposentada é muito mais difícil do que viver sob o teto de uma mãe permissiva. O barulho da vassoura no chão era música para os meus ouvidos. Ritmo de ordem, ritmo de justiça. De repente, o celular de Rogério tocou no balcão da cozinha. Ele parou de limpar para olhar. "É a Michele?" Perguntei, sem parar de varrer. Ele olhou para a tela, depois para mim. "É. Ela está perguntando se eu já resolvi a situação da casa." Parei. Apoiei as mãos no cabo da vassoura. "E o que você vai responder?" Rogério olhou para o telefone, depois para a geladeira aberta, vazia e fedorenta, e para o contrato assinado sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e digitou algo rápido. Depois bloqueou a tela e jogou o celular no bolso. "Disse que a casa tem dona", ele murmurou, voltando a esfregar a gaveta de legumes com raiva. "E que a dona não aceita visitas." Sorri. Um sorriso verdadeiro dessa vez. A primeira lição tinha sido aprendida. Mas a escola da vida estava apenas no primeiro dia de aula. 6 meses se passaram desde aquela manhã em que o doutor Sampaio abriu sua pasta de couro na minha mesa de jantar e reescreveu a história desta casa. O tempo, que antes parecia correr contra mim, agora marcha no meu ritmo, marcado pelo tic-tac do relógio de pêndulo na sala e pelo som da chave girando na porta pontualmente às 7 da noite. O cheiro de cigarro e perfume barato desapareceu, dando lugar ao aroma de feijão fresco com louro e do lustra-móveis que eu mesma passo nas minhas estantes. Estou na varanda regando minhas samambaias quando vejo Rogério dobrar a esquina. Ele não caminha mais com aquele gingado arrogante de quem se achava dono do bairro. O passo dele é rápido, focado, de quem tem horário a cumprir e calos nas mãos. Ele carrega uma sacola de mercado, não com picanha e cerveja importada, mas com o básico: arroz, leite, pó de café. O trabalho no arquivo morto da empresa do Ricardo fez milagres pela postura dele. Carregar caixas e digitalizar documentos em um subsolo sem sinal de celular ensinou a ele algo que eu e Clóvis tentamos ensinar a vida toda, mas que só a necessidade fixou: humildade. "Bença, mãe", ele diz ao entrar pelo portão, baixando a cabeça levemente. "Deus te abençoe, meu filho. Limpou os pés? O capacho é novo." "Limpei sim." Ele para e tira um papel do bolso da camisa. "Aqui. O comprovante do depósito. Meus 30% e a minha parte na conta de luz. Esse mês veio mais baixa, viu?" Desliguei o chuveiro enquanto me ensaboava, igual a senhora mandou. Pego o papel e analiso. O valor está correto, até os centavos. Guardo no bolso do avental. "Muito bem. O jantar sai em 20 minutos. Lave as mãos e troque essa roupa da rua." "E Rogério?" "Sim, senhora. Vi que você colou o azulejo solto no banheiro dos fundos. Ficou um serviço decente." Ele esboça um sorriso tímido, quase infantil, que eu não via há anos. "O pai me ensinou a misturar a massa quando eu era moleque. Achei que tinha esquecido, mas..." A mão lembrou. Ele entra para o quarto dos fundos, o seu novo e definitivo aposento. Eu fico ali por um instante, olhando para a rua. A casa não é mais um campo de guerra. É um relógio suíço funcionando na periferia brasileira. Rogério ainda reclama baixinho às vezes? Sim. Ele ainda suspira quando vê os amigos postando fotos em churrascos? Com certeza. Mas ele paga, ele respeita. E pela primeira vez em 40 anos, ele entende que o teto sobre a cabeça dele não é um direito divino. É uma conquista diária. Aquele choque de realidade foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele. Nos primeiros dias, ele tentou testar meus limites. Deixou a toalha molhada na cama. No dia seguinte, não tinha toalha limpa e ele teve que se secar com um lençol velho. Tentou trazer um colega para beber numa quarta-feira.
Eu apareci na sala de camisola e touca, com a fatura da água na mão, e comecei a ler em voz alta quanto o banho do Rogério custava. O amigo foi embora em 5 minutos e nunca mais voltou. A tal da Michele sumiu na neblina. Descobri pela boca da vizinha que ela tentou voltar para a casa dos pais no interior, mas a barriga falsa não sustentou a mentira por muito tempo. Rogério nunca mais tocou no nome dela. A vergonha de ter sido enganado tão facilmente feriu o orgulho de macho dele mais do que a minha bronca. Ele percebeu que sem o dinheiro da velha, o charme dele não valia um vintém furado. Mas a transformação não ficou apenas dentro destes muros amarelos. A notícia de que Zuleika botou o filho na linha correu o bairro das Hortênsias como fogo em palha seca. No começo, achei que ficariam com pena dele ou me chamariam de carrasca. Que nada. Outro dia, fui à padaria e encontrei a dona Cida, aquela que vivia chorando porque o neto pegava a aposentadoria dela. Ela segurou minha mão com força, os olhos brilhando. Zuleika, fiz o que você falou. Escondi o cartão do banco dentro da Bíblia e disse para o Júnior que o sistema bloqueou. Ele esperneou, gritou, mas ontem ele apareceu com um bico de ajudante de pedreiro. Disse que precisava de dinheiro para colocar crédito no celular. É isso mesmo, Cida, respondi, ajeitando meu chale. A gente ama, mas amar não é sustentar vagabundagem. Quem tem pena é galinha. Mãe tem que ter pulso. Virei uma espécie de consultora informal das viúvas da rua. Elas vêm tomar café, trazem um bolo e, entre uma fofoca e outra, perguntam como blindar o patrimônio, como dizer não sem culpa. Eu mostro meu caderno preto, que agora tem menos páginas de dívidas e mais páginas de controle. E explico. A caneta tem que estar na sua mão. Se você soltar a caneta, eles escrevem a sua história e ainda te deixam de fora do final feliz. Hoje é um dia especial. Ricardo vem jantar conosco. Ele faz isso uma vez por mês. Diz que é para fiscalizar o funcionário. Mas eu sei que é porque ele sente falta da minha comida e da sensação de lar que o apartamento chique dele não tem. Preparei um frango com quiabo e polenta, o prato favorito dele desde menino. Quando a campainha toca, Rogério corre para atender. Antigamente, ele ficaria amuado no quarto ou tentaria pedir dinheiro emprestado para o patrão. Hoje, ele abre a porta e estende a mão. Boa noite, seu Ricardo. O carro tá seguro aí na frente. Eu fico de olho. Boa noite, Rogério. Soube pelo chefe do arquivo que você organizou as notas fiscais de 2010 em tempo recorde. Peguei o jeito da coisa. É melhor fazer bem feito de uma vez do que ter que refazer depois. A dona Zuleika me ensinou isso na marra aqui em casa. Ricardo ri e entra, trazendo uma garrafa de vinho que custa mais do que a compra do mês do meu filho. Sentamos à mesa. Eu na cabeceira, Ricardo à direita, Rogério à esquerda. A hierarquia está clara, mas não é mais opressiva. É a ordem natural das coisas. Enquanto sirvo a polenta fumegante, olho para as minhas mãos. Elas estão enrugadas, cheias de manchas da idade, com as juntas dos dedos um pouco inchadas pela artrite. Mãos que lavaram chão, que poliram prata, que trocaram fraldas. Durante muito tempo, achei que essas mãos serviam apenas para servir. Mas descobri, aos 72 anos, que elas também servem para segurar as rédeas. Eu não precisei usar a carta da irmã secreta. A apólice de seguro continua no cofre, intocada. Clara, a filha do Clóvis, vive a vida dela sem saber que tem um irmão meio torto aqui. Decidi que esse segredo morrerá comigo ou será revelado apenas no meu testamento. Rogério não aguentaria outro baque agora, e sinceramente, ele não merece conhecer a irmã incrível que tem até provar que virou gente de verdade. Por enquanto, o medo de perder o teto e a vergonha na cara são combustíveis suficientes. A comida está divina, Zu. Ricardo elogia, limpando o prato com um pedaço de pão. Sabe, eu estava pensando... A empresa vai abrir um curso de capacitação em gestão de estoques à noite. É gratuito para funcionários. Ele olha para Rogério. Se você se interessar, Rogério, posso autorizar sua inscrição. Mas tem prova final e exige frequência de 100%. Se passar, pode sair do subsolo e ir para o almoxarifado Júnior. Tem ar-condicionado. Rogério para com o garfo no ar. Ele olha para o chefe, depois para mim. Eu permaneço impassível, cortando meu frango. A decisão tem que ser dele.
É à noite? Rogério pergunta. Das 19 horas às 22 horas. Vai bater com o horário da novela da mãe. Quer dizer, da dona Zuleika. Eu teria que deixar a janta pronta antes de sair. A gente se ajeita, digo, sem levantar os olhos do prato. Se você deixar a louça lavada, eu esquento a minha comida. Estudo é investimento, Rogério. E investimento dá retorno, diferente de jogo do bicho. Ele respira fundo e vejo um brilho diferente no olhar dele. Não é ganância, é ambição. Daquela saudável de quem quer subir o degrau com as próprias pernas. Eu quero. Vou fazer a inscrição amanhã. Obrigado, seu Ricardo. O jantar termina com café fresco e bolo de fubá. A conversa flui. Falamos sobre política, sobre o preço do tomate, sobre a vida. Não há gritos, não há ameaças de asilo, não há medo de ser jogada na rua. Mais tarde, depois que Ricardo vai embora e Rogério recolhe a mesa em silêncio, sento-me na minha poltrona favorita na sala. A casa está silenciosa, mas é um silêncio de paz, não de solidão. Olho para os meus bibelôs de porcelana na estante. Eles não tremem mais. Estão firmes, assim como eu. A vida dá muitas voltas, minha gente. A gente cria os filhos para o mundo, mas às vezes o mundo devolve eles quebrados e a gente tem que consertar. Não com cola e remendo, mas com fogo e martelo. Doeu? Doeu muito. Ver meu filho chorar, ver ele passar aperto, ver ele humilhado. Nenhuma mãe gosta disso. Mas foi a dor do parto do homem que ele precisava ser. Eu, Zuleika, ex-governanta, viúva, idosa, não sou uma vítima do tempo. Sou uma estrategista da vida. Recuperei meu castelo, domei meus fantasmas e garanti meu futuro. Rogério passa pela sala, indo para o quarto. Boa noite, mãe. A porta da frente está trancada. Apaguei a luz da cozinha. Boa noite, filho. Durma com Deus. Ah, Rogério. Oi? Amanhã eu quero acordar com o cheiro de café passado. Já que você vai estudar à noite, o café da manhã agora é por sua conta. Ele sorri, balançando a cabeça. Pode deixar. Forte e sem açúcar. Do jeito que a senhora gosta. Ele fecha a porta do quarto. Apago o abajur. A escuridão acolhedora abraça minha casa. Não tenho medo do futuro. Não tenho medo da velhice. Porque aprendi que a dignidade não é algo que os outros te dão por caridade. É algo que você toma para si. Tranca no cofre e engole a chave. Fecha os olhos, pronta para dormir o sono dos justos. Amanhã é outro dia. E a dona da casa tem muito o que fazer. A vida, afinal, só acaba quando a gente desiste de mandar nela. E eu? Eu estou apenas começando a dar as ordens.